E eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra em cima da carta de Pedro, no primeiro capítulo. E eu queria que vocês abrissem aí comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Deixa eu só abrir aqui. E aí, fazer a leitura desse capítulo, ele é curto, para a gente poder ir comentando sobre. Cadê? Valeu. Obrigado. 1 Pedro 1. Tipo assim, Pedro sumiu da Bíblia digital, mas amém. Vou ler aqui. Acho que está correndo. Vou usar a versão Almeida 21, tá, Sossô? Aí vai jogar ali. Beleza, eu vou ler aqui e você pode ir acompanhando ali que vai aparecer, tá? E aí Pedro começa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Vós que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviram a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga, sendo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo.
conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, para a palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Pedro, ele começa a sua carta fazendo uma saudação a alguns irmãos. E aí ele destina essa carta a uns irmãos, e ele fala que são irmãos peregrinos da dispersão. Né? Em algumas versões você pode ver diáspora, né? Que era um termo que geralmente era usado para descrever a dispersão dos judeus pelo mundo. Então ele fala a esses irmãos que estão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todos esses locais ficam na atual Turquia. Então Pedro ele está falando para esses irmãos que deram uma dispersada e estão nesse local. E aí esses irmãos ele chama de irmãos eleitos segundo a presciência de Deus, que é pela santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Beleza. E aí, quando ele faz a partir dessa introdução que Pedro dá, a partir dessa saudação inicial, ele vai para o cerne da mensagem dele. E aí, qual é o cerne da mensagem? Pedro, ele inicia esse assunto dizendo aí no versículo 3, no versículo 4, que Deus nos regenerou para uma viva esperança e que isso foi feito através da ressurreição de Jesus. E aí ele fala que essa herança ela não perece, nem se contamina e nem se altera. Quando a gente olha para isso, herança, o que você pensa de primeiro assim, quando vem a palavra herança na sua cabeça? O que você pensa, primeiramente? Dinheiro, bens. Tipo assim, a gente está esperando descobrir que tem um tio rico, né, que não tem herdeiro, e aí vai chegar uma carta na nossa casa e falar assim: então, meu sobrinho, o dinheiro é seu. Querido, caraca, pode vir. Tipo assim, já aprendi a ser humilde, manda a herança. É isso que a gente pensa. Quando fala herança, a gente vê o quê? Dinheiro, ouro, joias e coisas do tipo, né? E aí ele vai e fala que a gente nós fomos regenerados para uma viva esperança e que existe uma herança para nós. Beleza. E a gente está com essa ideia da herança na cabeça. Do dinheiro, das verdinhas ali, ó. Pô, essa é a ideia que a gente tem. A gente pensa no dinheiro, isso gera um certo nível de esperança em nós, correto? Porque assim, com dinheiro, resolve ou não resolve muita coisa? Resolve coisa pra caramba. Tipo assim, dinheiro não traz felicidade. Eu acho que dá uma ajudada. A falta de dinheiro também não traz felicidade. Então assim, isso gera um certo tipo de esperança, certo? Então assim, se tu tem uma notícia, cara, caiu 10 mil na tua conta, Marcele, a esperança que isso dá, tipo assim, vai resolver. Oi? 10 mil é pouco, eu também acho. Se é para pedir, pede dinheiro, direito, né? Ajuda. Então assim, isso gera esperança, correto? O dinheiro vai gerar esperança.
Isso vai trazer estabilidade financeira, isso vai trazer qualidade de vida, isso vai trazer, sim, felicidade. Tu vai ficar feliz com esse dinheiro. Por quê? Porque você vai ter qualidade de vida, vai conquistar algumas coisas que é necessário ter o dinheiro. Então, isso gera esperança, sim. Mas existe um grande porém nisso. Por quê? Se a gente pensa na nossa herança aqui, terrena, a gente pensa no material, correto? Dinheiro feito do papel, o ouro é uma substância sólida, a gente pensa tudo isso. E existe o detalhe de essas coisas, elas são perecíveis. Tipo assim, o dinheiro, se tu for doido o suficiente, você taca fogo e ele queima. O ouro, se você esquentar demais, ele derrete. Essas coisas, elas perdem o valor em algum sentido. Elas podem se quebrar nesse aspecto físico, material. Então, existe esse grande porém. Essa herança que a gente tem em mente, ela é perecível. Ela pode acabar, ela pode ter fim. Só que não. Por exemplo, aqui ele fala uma herança que não perece e não se contamina. O dinheiro, ele contamina pra caramba. A gente vê muitas pessoas contaminadas pelo dinheiro que, assim, a pessoa muda, a pessoa, tipo, vira mal pra caramba e ela faz absurdos por dinheiro, absurdos negativamente mesmo. Então, nossa herança perece, nossa herança pode contaminar sim. Nós somos presas fáceis disso. Fáceis. E a herança ela pode ser alterada também. Tipo assim, quem está deixando a herança pode muito bem alterar o valor da herança. Pode alterar o que ele está passando para você ou não. Isso tudo pode acontecer. Então, se essa herança perece, se essa herança contamina, se essa herança ela pode ser deteriorável, que tipo de herança Pedro está falando para nós? O que Pedro está querendo dizer? E aí a gente vai falar a partir do versículo 3, o 4, 5 e diante. A gente viu que Pedro ele cita ressurreição e esperança. Na verdade, ele cita a ressurreição logo após falar da esperança. Uma vez que ele faz isso, a gente pode traçar uma relação entre a ressurreição e a viva esperança que Pedro está trazendo para nós. E de fato é isso que ele faz. A esperança dos cristãos, a nossa esperança, não está em receber uma herança física, uma grande quantidade em dinheiro. Igual eu falei, quando você recebe um dinheiro, isso te traz esperança, mas daqui a pouco acaba. A nossa esperança não está nesse tipo de herança, mas a nossa esperança está no retorno de Cristo. O retorno de Cristo vai ocasionar a ressurreição dos mortos. E a gente vê isso lá em 1 Coríntios 15, se você está anotando, anota para você ler depois. Paulo ele gasta o capítulo inteiro falando sobre a ressurreição dos mortos. Inclusive, ele fala que se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é em vão. Ou seja, existe de fato uma ressurreição futura aguardando todos nós. E isso deve gerar extrema esperança nos nossos corações. Por quê? Porque isso está totalmente ligado ao retorno de Cristo. Isso está totalmente ligado à nossa bendita esperança. E aí isso está escrito lá em Tito 2:13.
que fala que estamos aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do Senhor Jesus. E ele está falando sobre isso. E é muito bom que essa palavra que Tito usa, aguardando, não é no sentido que a gente pensa. Quando você ouve aguardar, você pensa o quê? Estou aqui esperando, tipo, o busão passar, né? Estou aguardando. Não, essa palavra, quando o Tito usa, ela tem um sentido de ansiedade. Eu estou aguardando, mas eu estou ansioso por aquilo que está por vir. Eu estou com grande expectativa nisso que está vindo. Então ele fala, aguardando a bendita esperança. Eu estou com extrema expectativa por essa esperança que está vindo. E isso vai acontecer quando? Quando Cristo retornar. É sobre isso que ele está falando. E, consecutivamente, a ressurreição dos mortos. E aí Pedro, ele está falando sobre esse tipo de herança. Pedro, ele faz essa construção, né? Ele fala sobre nós sermos regenerados para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus, para uma herança que não perece e que está reservada nos céus para nós. E no verso 15 no verso 5, ele fala para a salvação preparada para se revelar no último tempo. E essa salvação aqui, ele não está falando de ser alcançado por Cristo, tirando de um império das trevas e transportando para o reino do seu amor. Ele está falando de uma salvação de ressurreição, o ápice de tudo. Você está sendo salvo desse mundo, você está sendo salvo do seu corpo que é perecível. É sobre isso que ele está falando. E ele faz uma descrição mais detalhada dessa herança no verso 4. Amém. E do que acompanha a esperança no verso 3, que é a salvação como herança. É disso que ele está falando. Agora pensa, peraí. Pedro está explicando para nós que essa herança que nós vamos ter não perece. Cara, pensa, já parou para pensar nisso? Tipo assim, uma coisa que vai ser dada para você que não vai ter fim. Não vai acabar. Essa é a herança que Pedro nos promete. Essa é a herança que ele está falando. É imperecível, cara, imperecível. Nunca vai ter fim. Nunca vai quebrar. Nunca vai deteriorar. Cara, isso é muito louco de você pensar nisso. E aí, a esperança que isso traz é extremamente maior. Por quê? Se nos dá esperança a gente receber um pouquinho de dinheiro que vai acabar, e por sinal acaba muito rápido, infelizmente, que dirá uma herança que nunca vai acabar. Caraca, cara, isso é para deixar a gente maluco. E aí, no verso 6, ele começa falando, nisso exultais. Nisso o quê? Em tudo que ele falou anteriormente. Nisso exultais. E no próprio verso 6, ele dá um próximo passo de falar sobre uma outra coisa, que é, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Aí eu quero trazer o nosso contexto de Baixada Fluminense. Você acha que você não tem aflição? Fala aí. Tipo assim, o carioca acorda afligido. Tipo, ele abre o olho, tá com aflição. Ele abre o olho, tá com problema. E aí o cara vai trabalhar segunda-feira de manhã, um caos acontecendo no Rio de Janeiro, você nunca sabe o que vai acontecer. Se é o trem que vai sair do trilho, se é tiroteio, se é alguma coisa que vai explodir, você não sei. Um dia desse eu acordei, aí eu abri o celular com coisas de notícia, Washington Luiz pegando fogo,
explodiu não sei o que na Reduc. Eu fiquei assim, caraca, gente. Tipo assim, o cara não tem um dia de paz para ir trabalhar sossegado, sem passar por uma rodovia, o bagulho explodir do lado dele. Eu fiquei assim, cara, na boa, quem vive no Rio, vive em qualquer lugar do planeta. Então, calma aí. Aí a gente olha para isso, parece meio desconexo, né? Ele fala que é para a gente exultar, mas ele também traz as aflições. Aí tu fica assim, ué, Pedro, como é que você fala sobre uma coisa muito boa e imperecível e logo após isso fala sobre aflição e provação? Tipo, parece que essas coisas elas não se conectam. Mas, na verdade, isso faz total sentido e, de fato, essa é a intenção de Pedro. Ele quer trazer para nós uma mensagem de alegria, exultação e perseverança. Ele não está dizendo, vocês não vão ter aflição, não, esquece isso aí que é besteira. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando, isso aí, Everton, que tu está passando, cara, no trabalho, esquece essa parada aí, mano, isso é besteira, segue em frente. Não, mas ele está falando, fiquem extremamente alegres com tudo que eu acabei de dizer. Por quê? Mesmo no meio disso, vocês passando por tribulação, vocês passando por aflições, mesmo no meio disso tudo, essa herança é muito superior. Se você colocar numa balança as aflições, as provações e essa herança que Pedro nos propõe, a herança tem um peso extremamente superior. Então ele está falando, no meio disso tudo, no meio desse caos, fiquem felizes. E ele não está querendo dizer como se fosse uma coisa simples. Não é uma coisinha besta, tipo assim, fiquei feliz, uau, show de bola, nada me abala. Não, mas ele está falando, cara, isso que a gente passa, as aflições, as tribulações, as provações, isso é real, pesa. Mas o peso da herança é extremamente maior. O peso da esperança que isso gera é extremamente superior. Ele nos propõe uma coisa com um motivo muito maior e muito mais sólido para aí então citar as aflições. Percebe, nos poucos versículos anteriores, ele fala sobre o tamanho dessa herança e esperança, para depois ele falar sobre as aflições. Para quê? Para você ter em mente o peso que isso é, o peso que isso traz, a solidez que isso traz. Então ele nos dá essa herança e essa esperança para depois falar sobre essas aflições. E aí, como eu falei, isso não traz negação aos problemas, isso não descarta as provações, mas coloca elas no seu devido lugar. Porque, cara, eu não sei se você é que nem eu, mas tem uma hora que quando eu fico pensando demais nas aflições, provações e medindo o peso disso, o olhar começa a mudar de direção. Porque a gente fica, caraca, mano, para onde é que a gente vai? Não tem sentido mais nada, acabou. Imitar um avestruz, né? Enfiar a cabeça no chão aqui, e acaba com tudo. Mas não, ele está fazendo isso para colocar essas coisas no seu devido lugar. Ele está falando, isso aqui acontece, mas não é maior do que aquilo que está esperando no futuro. É sobre isso que ele está falando, sobre a bendita esperança. E isso é o que move os nossos corações e o que deve mover os nossos corações, a ponto disso ser chamado loucura para as pessoas do mundo. Porque, vamos lá, a gente olha Atos, quando eles recebem o Espírito, e eles recebem essa herança e essa esperança futura, que para eles estava muito breve.
as loucuras que os caras faziam. Tipo assim, ninguém me segura, irmão. Vou ressuscitar morto igual doido. Vou para tudo que é canto. Vou fazer essa palavra ser pregada em todo lugar. Por quê? E aí você viu os caras sendo perseguidos pra caramba. A história da igreja nos mostra isso. Os caras sendo jogados no Coliseu para leões e feras comerem seus corpos. Como que uma pessoa dessas, que está prestes a ser jogada nesse lugar, está com um sorriso no rosto e feliz pra caramba? Por causa disso. Por causa dessa herança que está aguardando os que creem na bendita esperança. É esse peso, é isso que causa nas nossas vidas normais, no nosso dia a dia, receber essa herança. Porque se a gente tem em mente, cara, eu vou receber uma coisa que é imperecível, nada me segura. Eu vou passar pelas aflições, eu vou passar pelas tribulações, eu vou passar pelas provações, mas está me aguardando uma bendita herança, na bendita esperança do retorno de Cristo. Cara, isso é muito grande. E é isso que ele está querendo nos trazer. É essa realidade, esse peso, o peso que isso traz. E ele expressa dizendo: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, mais uma vez ele faz esse paralelo com o dinheiro, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, onde? Na revelação de Jesus Cristo. Ele aponta tudo o que ele está falando para quando Cristo retornar, na revelação do nosso Senhor. Então, essa mensagem, ela é mais do que um mero jargão. Essa mensagem, ela é mais do que uma palavra de coach. Tipo assim, persevera aí, irmão. Pô, vai dar certo. Positivismo, né? Essa mensagem não é apenas um incentivo. Não é apenas aquela caixinha de promessa, né, que tu abre e vê o que vai sair, e segue o dia. Tipo o biscoito da sorte chinês, né? Tipo, vou abrir para ver o que vai me dar um gás no dia de hoje, para eu seguir minha semana maneira. Não! Pedro, ele está falando, perseverem, mesmo que tudo esteja se arruinando ao seu redor, existe uma herança que nos aguarda. É isso que ele está trazendo para nós, é como se fosse um grito, é perseverem. Existe essa herança. Cara, isso tem que mudar a nossa vida, isso tem que virar a nossa vida do avesso. Isso tem que fazer diferença, não apenas domingo de noite, a gente dentro da igreja, mas isso tem que fazer diferença na segunda-feira, na quarta-feira, durante a semana cansativa, nego atribulando a cabeça, tipo assim, o chefe lá, ó, te cobrando a parada igual faraó, irmão. Tem que fazer diferença nisso, nesse lugar. Isso não é uma historinha para a gente contar os nossos filhos, para eles terem um ânimo moral, tipo a moral da história, a fábula, o conto. Não, essa é uma verdade extremamente sólida e viva. Afinal, Pedro, ele nos traz, lá no início, que essa é uma esperança viva. Ele começa falando que isso é uma viva esperança. É sobre isso que ele está falando. Não é apenas um poema para você passar para os seus amigos, não é apenas uma canção de niná para você cantar para as crianças, uma historinha de quadrinhos. Não, ele está falando, isso é vivo, isso é sólido. É disso que ele fala. E ele continua no versículo 8 e 9, eu vou ler aqui. No verso 7 ele fala sobre a revelação de Jesus Cristo, e no 8 e no 9 ele continua. Pois sem tê-lo visto,
vós o amais. E sem vê-lo, agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se não fosse por Cristo nos regenerando através da sua ressurreição dentre os mortos, isso não seria possível. Não seria possível ter essa viva esperança e essa herança. Afinal, como Paulo expõe em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou dos mortos, o que a gente está fazendo aqui? Afinal, se ele não ressuscitou, tudo é uma mentira. Afinal, se ele não ressuscitou, nada, que esperança que a gente vai ter? Não tem esperança, não tem herança, não tem prêmio, não tem galardão, não tem nada. Porque se ele não ressuscitou, não tem um reino vindouro, não tem uma segunda vinda, não tem nada. Então, quando a gente olha para esses dois versos, a gente percebe o peso ainda maior do que Pedro está falando. Se não fosse por Cristo ressuscitado dos mortos, essa herança não teria valor. Afinal, ela nem existiria. Isso só é possível, essa herança só é sólida, ela só existe por causa de Cristo. Cristo nos promove essa herança. Cristo nos dá essa herança. Afinal, a Escritura diz que somos co-herdeiros. Somos herdeiros junto com Cristo. É isso que nos expõe. Então ele está expondo, existe uma herança, existe uma esperança, e isso é extremamente superior a qualquer outra coisa que você pode pensar. E isso só é possível através da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitando, ele abre uma oportunidade que não existia, que é, vocês têm acesso a isso tudo. E Pedro expõe isso. Pedro expõe a grandiosidade que é isso. É disso que ele está falando. Isso é muito maior do que o que a gente pensa. Isso é uma coisa que, se a gente parar para pensar, ou talvez tentar imaginar concretamente, dá uma bugada no cérebro. Porque tu fala assim, como é que eu vou herdar uma herança que nunca acaba? Não é você rico, não é você ser rico, não é você ser milionário, bilionário, trilionário, sei lá. Não, é extremamente superior. A gente não consegue imaginar a grandeza disso. E aí, para a gente caminhar para o final, tendo tudo isso como herança, tendo tudo isso como esperança, Pedro, ele nos entrega meio que de bandeja passos práticos. E graças a Deus por isso. A partir do versículo 13, do 13 ao 25, você não precisa abrir, eu vou citando aqui. Ele nos faz uma exortação à santidade. Não sei se na tua Bíblia está escrito esse subtítulo. Em algumas divisões tem uns subtítulos que ele fala sobre o que o autor está escrevendo. Aqui na Almeida 21 ele fala exatamente isso, exortação à santidade. E aí ele nos traz passos e comportamentos para termos no nosso dia a dia que a gente precisa aplicar. Ué, João, mas tipo assim, ele está falando sobre herança, sobre esperança, e aí do nada ele faz exortação para ter santidade. Como é que isso se casa? Porque o que ele está expondo? Se você tem essa herança, se você tem essa esperança, você vai andar condizente com isso. É isso que ele nos traz. Se você recebeu tudo isso, então você vai andar se portando como alguém que recebeu tudo isso.
Não é vou receber uma grana e vou andar igual o filho pródigo, gastando tudo com qualquer coisa que der na telha. Não, ele coloca passos e ele fala, portanto, e essa frase aqui de início já dá um soco, assim, ele fala, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Só isso aqui a gente já pode, baixar a cabeça e seguir a vida quietinho. Porque ele está falando, agora vocês entenderam, agora vocês têm um entendimento e vocês precisam estar prontos para a ação. Agora vocês têm um entendimento do que vocês receberam, de como vocês receberam e quem deu isso para vocês. E esse entendimento pronto para a ação tem que gerar algo, tem que trazer passos práticos para nós, que é autocontrole, esperar inteiramente na graça que nos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Lembra quando eu falei de Tito, que ele fala para aguardar, para esperar na bendita esperança, mas que isso não é uma coisa passiva? Eu aguardo em algo. Eu aguardo na revelação de Jesus Cristo. Como? Como filhos obedientes. Não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Ele está falando agora, a vida de vocês é outra. O caminhar de vocês é outro. Por quê? Porque vocês têm outro entendimento. E ele fala, sejam santos no vosso procedimento, no modo como você age. Vocês precisam ser santos. Por quê? Porque o Senhor que te chamou é santo. Lembra do Senhor que te deu a herança? Lembra do Senhor que te apresentou a bendita esperança, a esperança viva? Ele é santo. Se você recebeu isso, você precisa ser santo também. E aí ele continua, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós não podemos andar como alguém que esquece disso tudo. Nós não podemos andar como alguém que está tampando o ouvido e seguindo a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se essa herança, se essa esperança, se esse entendimento te fosse tirado agora, fosse apagado da tua memória, amanhã você ia acordar normalmente e ia trabalhar? Como que ia ser a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a nossa quarta-feira, se nós não tivéssemos isso aqui? E paz, meus irmãos, eu acho que a gente ia conseguir tocar a nossa vida normalmente. Eu acho que isso aqui, em certo nível, perdeu o valor para nós. Eu acho que isso aqui não está no devido lugar que deveria estar. Porque, como eu falei, a nossa realidade é difícil. Sim, ela é difícil. Mas a nossa realidade tem abafado o entendimento de que nós temos uma viva esperança e uma herança aguardando-nos. Ele fala, vocês têm que andar com temor durante os seus dias de peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Está falando assim, gente, vocês não foram comprados, vocês não foram resgatados com coisas que perecem.
É tipo pelo amor de Deus, não vivam desse jeito. Não vivam como quem não tem uma esperança viva. Não vivam como quem não tem uma herança aguardando vocês. Porque senão, que sentido isso faz? Que sentido faz a vida? Nenhum. Não faz sentido se a gente recebe uma herança, recebe uma esperança e a gente vive como se não tivesse. É tipo um rico que não vive como rico. Não faz sentido. Não tem lógica isso. Você vê um rico andando de Chevette enferrujado? Não vê. Ele vive da forma como lhe foi proposta para viver. É isso que Pedro está falando. Vivam com temor nos seus dias normais, sabendo que vocês foram resgatados com coisa que não é perecível. Ele está trazendo o nosso pensamento para uma coisa extremamente superior. E ele fala: vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ele está falando, esse sangue resgatou vocês. Esse sangue resgatou vocês. Por isso, a nossa segunda-feira não pode ser igual. Não dá. O nosso modo de viver não pode ser igual. E ele fala assim: já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo coração. Vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. E aí, mais uma vez, eu faço um link lá com os primeiros versículos que a gente leu. A nossa viva esperança, ela só é viva esperança porque Ele é vivo e eterno. A palavra dele permanece para todo sempre. Percebe que a gente só aceita isso, a gente não entende isso. A gente não consegue entender o que é eterno. Tipo assim, isso não entra na cabeça. Por isso eu pedi para a Sossô fazer aquela imagem ali da capa com o nome da mensagem. Coloca aí, Sossô. Porque é uma coisa que, tipo assim, parece que é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, é grande demais e você não consegue identificar direito. Parece meio abstrato, mas você entende alguns elementos. A viva esperança, novamente, só é viva porque quem nos deu essa esperança é eterno. Essa viva esperança só é viva porque nós fomos resgatados por causa do sangue, pelo sangue e através do sangue. Sangue esse que não perece. Sangue esse que tem poder suficiente para resgatar pessoas do império das trevas. Percebe que quando o autor fala que fomos resgatados do império das trevas, ele não nos transporta para um império de amor. Ele nos transporta para um reino de amor. Porque existe diferença entre império e reinado.
No império existe um imperador tirano. Num reinado existe um rei que governa. E nós estamos falando de um rei que governa com cetro de justiça, equidade. O seu reino é eterno. Nós fomos resgatados para esse lugar. Esse é o poder do sangue de Cristo. Olhar para pessoas que estavam acorrentadas no império de trevas, Ele derrama o seu sangue e fala: agora você é meu. Eu vou te dar uma esperança, e essa esperança nunca vai acabar, inclusive. E tem mais, você vai receber uma herança, e essa herança é eterna. Ou seja, de alguém que estava destinado para o inferno e para a ira de Deus, nós recebemos uma herança suprema e incalculável. Isso só é possível, meus irmãos, através do sangue de Cristo. Isso só é possível através do sangue de Cristo. E ele fala: se vocês entenderam isso, vamos andar dessa maneira. Por quê? É difícil muitas vezes. É pesado pra caramba muitas vezes. Mas o peso do valor que essa esperança e essa herança traz deve ser um motivador muito maior para nós. Na nossa segunda-feira, na nossa vida comum, quando a gente estiver sendo afligido, quando a gente estiver sendo provado, quando a gente estiver sendo tentado, quando tiver tudo ao seu redor parecendo que vai se arruinar, existe uma herança que não se arruina. E eu gosto de pensar quando o autor de Hebreus fala sobre a grande nuvem de testemunhas. Eu gosto de pensar nessas testemunhas olhando para nós, falando assim: só continua. Eu sei que é duro, é cansativo, mas continua, que a herança vale a pena. Continua, que a herança vale a pena. Afinal, o sangue que nos propõe isso nos dá força para esse caminho. Pedro nos traz essa palavra como uma coisa para encher os nossos corações num nível que vai fazer quase a gente explodir, porque isso enche mais do que o tanque comporta. Isso dá mais gás do que o que a gente comporta, porque é eterno, porque é imperecível, porque não acaba. Então sim, a gente passa por problemas, sim, é difícil, sim, as aflições pesam, sim, as provações pesam. É muito difícil as coisas no dia a dia. É muito difícil as coisas para os cristãos. Sim, é fato. Mas o resultado disso, a gente vai olhar e vai falar: isso aqui foi nada. Isso aqui não é nada. E é isso que dá o gás para você viver igual um louco. Igual um louco. Quantos irmãos agora mesmo no Oriente Médio estão se entregando com um sorriso no rosto? E os caras podem pensar: caraca, ele é maluco. Como é que ele... Tipo assim, eu estou matando a família dele e ele não se rende. Eu estou matando a família dele e ele não nega esse nome que ele tanto defende. Esse cara é louco, essa mulher é louca. De fato. Porque uma pessoa que recebe uma herança nesse nível não tem como ficar normal, cara.
pessoa que é impactada pelo poder desse sangue não tem como viver os seus dias normalmente.